Você já se perguntou como é a vida dos filhos de celebridades que se assumiram gays? A sociedade muitas vezes idealiza a vida dos famosos, mas a verdade é que por trás das câmeras eles enfrentam as mesmas questões familiares que todos nós. A aceitação e o apoio dos pais são fundamentais na jornada de qualquer pessoa. E com os filhos de celebridades, a curiosidade é ainda maior. Será que o reconhecimento público se traduz em aceitação incondicional dentro de casa? Neste conteúdo, você vai conhecer a história de 15 filhos de famosos que fazem parte da comunidade LGBT. Você vai conhecer suas trajetórias, os desafios que superaram e, claro, descobrir como a relação com seus pais se desenvolveu após o momento de se assumirem. Prepare-se para histórias inspiradoras, revelações surpreendentes e a prova de que o amor e a aceitação familiar podem ser o maior dos palcos. Começando com Alexandre Mortágua. Ele é filho do ex-jogador Edmundo e da modelo Cristina Mortágua. Hoje cineasta, ele decidiu transformar um episódio de sua vida em roteiro. É o dia que sua mãe soube que ele era gay e tentou submetê-lo a um ritual evangélico para curá-lo. Segundo ele, foi um princípio de exorcismo. Ao chegar em casa, se deparou com música gospel e a mãe o esperava. Ela tentou ungir sua testa com óleo. Ele era apenas um adolescente de 14 anos, que havia fugido para a casa do primeiro namorado. Depois disso, Alexandre se distanciou da mãe, indo morar com a avó. Já sobre o pai, Edmundo, o cineasta não sabe explicar qual foi a sua reação ao descobrir sobre a homossexualidade do filho. Os dois perderam contato quando Alexandre tinha apenas 4 anos. As únicas lembranças ou informações que tem do pai são os episódios relatados pela mãe. A relação dos dois era restrita ao pagamento mensal da pensão. 16 anos. Eu morava com a minha avó, então não tinha muito o que... Mas você encontrava com ele antes, em algum momento? Você tem alguma memória do seu pai? Assim, uma coisa, não. Alguma coisa? Não. Antes de optar pelo cinema, Alexandre pensou em ser ator e trabalhar com moda, mas não se sentia à vontade atuando. Aos 12 anos, ele posou com a mãe em fotos extravagantes publicadas pelo jornal Extra, mas até hoje avalia que a experiência foi muito ruim. No final, o jovem e a mãe voltaram a conversar e hoje são melhores amigos. Ainda de acordo com Alexandre, a mãe se envergonha e se arrepende da tentativa de exorcismo no filho. Atualmente, os dois mantêm uma relação amigável e muito próxima. E o número 14, Diego Montes. Ele é filho da Sônia Lima com o falecido apresentador Wagner Montes. Diego Montes é ator e confessou que nunca contou ao pai sobre a sua sexualidade. Seu pai morreu sem eles conversarem sobre o assunto. E foi o próprio ator quem interpretou Wagner Montes no musical Silvio Santos Vem Aí. Para ele, o papel foi uma oportunidade de conhecer melhor seu pai, sobre o que ele fazia e como era antes de seu nascimento. Descobrir também que há muito dele no próprio ator, que seus trejeitos estão enraizados no filho. Diego acredita que representa um avanço junto aos atores LGBTQIA+. Até bem pouco tempo, eles escondiam o fato de serem gays, temerosos de que essa condição pudesse segmentar seus personagens. O filho de Sônia Lima aborda sobre o apoio do público no que tange a um casal homoafetivo, pois fez o personagem em Bom Sucesso, dele e do ator Rafael Infante. A história deles nessa novela repercutiu tão positivamente que houve a mudança da trajetória do perfil deles. E Diego Montes diz que nunca sentiu a necessidade de ter que se assumir gay. Ao contrário do temor dos atores dos anos 80, que nunca tornaram públicas as suas orientações sexuais ou tentaram camuflá-la, às vezes de maneira até infantil, Diego afirmou categoricamente que essa sua condição nunca se refletiu de maneira desfavorável em sua profissão. Além de participação em novelas e musicais,
O ator também já estrelou vários filmes. E essa que você vê agora é a Monique Costa. Ela é filha do cantor Leonardo e ganhou destaque nas redes sociais após a declaração do pai sobre a sua atuação profissional no agronegócio. Ela tem 33 anos e trabalha na roça. Foi mencionada pelo artista como a única que trabalha de verdade entre seus 6 filhos, em contraste com os irmãos que seguiram carreira artística, como o primogênito Pedro Leonardo. Monique Isabela Costa é lésbica e namora há 8 anos com Jessica Lozzi, que também trabalha com agronomia. As duas moram juntas e costumam sempre aparecer com a família Costa. Formada em Relações Internacionais e concluindo sua 2ª graduação em agronomia, a filha do Leonardo administra propriedades rurais da família em Goiás e Minas Gerais. O interesse pela área da agricultura vem da influência da sua mãe, a empresária Sandra Helena, que pertence a uma família tradicional de pecuaristas. Apesar do perfil discreto, a agrônoma tem ampliado a sua presença digital, compartilhando conteúdo sobre a vida rural e orientações técnicas sobre cultivos, especialmente produção de soja. Seu perfil na internet já acumula cerca de 1 milhão de seguidores. Entre os irmãos, a Monique possui uma relação muito próxima com o Zé Felipe, com quem divide mais proximidade geográfica por morarem em áreas vizinhas em Goiás. Ela também é madrinha de José Leonardo, filho caçula de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia, demonstrando que tem um forte vínculo com a família. E o número 12, o Bruno Fagundes. O ator Bruno Carvalho Fagundes, filho do consagrado Antônio Fagundes e de Mara Carvalho. Além de ator, ele também é cantor. Começou cedo o desejo pela carreira de ator e se formou pela Escola de Teatro Encena. Na TV, Bruno fez participações especiais em várias novelas e programas, como Negócio da China, Carga Pesada, O Rei do Gado. Atuou também no teatro e no cinema. Ele tem um vasto currículo. Em 2011, o filho de Antônio Fagundes também resolveu cantar e apresentou em São Paulo o show Improvável. No ano de 2012, subiu ao palco ao lado do pai famoso, o Antônio Fagundes, com peça Vermelho, também em São Paulo. E o ator se declarou homossexual em janeiro de 2023, além de ter relatado ter sofrido agressão física no passado, devido à sua sexualidade. Namorou entre 2022 e 2024 o também ator Igor Fernandes, que conheceu durante as gravações da novela Cara e Coragem. Antônio Fagundes e Bruno ostentam uma relação de muito respeito. Além de pai e filho, os atores mostram sintonia nos palcos, quando atuam juntos. O jovem disse que a forma como Antônio Fagundes lidou com a situação foi sendo equilibrada. Para o pai, foi um processo de desconstrução, mas que a homofobia precisa acabar, segundo o ator. E o número 11, o Gaveu, o cantor Gaveu, filho do sertanejo Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. Ele seguiu os passos do pai e fala com orgulho sobre a influência da música do sertanejo em sua carreira. O ano do nascimento do filho marcou o período de maior sucesso dos Solimões, o que o fez crescer sobre a influência da música clássica sertaneja. Mas Gaveu também tem uma referência mais pop, que tornou o seu estilo único, mesclando os dois estilos musicais. Quando Gaveu, aos 16 anos, resolveu assumir a homossexualidade para a família, teve todo o apoio. A primeira conversa foi com o pai, que aceitou e agradeceu a coragem do filho em falar sobre o assunto. Solimões também é um grande incentivador da carreira artística de Gaveu. O rapaz contou que a aceitação que teve em casa muitas vezes não se repete nos palcos. Segundo ele, ainda há um tabu muito grande no universo sertanejo, do estereótipo do macho, do valentão,
mas que isso lhe traz mais forças para seguir e conquistar esse espaço, mostrando que o sertanejo é para todos. E aí você vê o Júnior Azura. Ele é filho de um campeão, filho do Adilson Maguila. Hoje tem 32 anos de idade e sempre teve muito orgulho do pai, que aceitou e respeitou sua homossexualidade. Para o Maguila, a homossexualidade era um dom que já nascia com a pessoa. Dias antes da morte do lutador, o filho relembrou uma entrevista do pai em que falava abertamente sobre a homossexualidade e que inclusive falaria sobre o assunto com os filhos. Na época, o caçula, que se assumiu homossexual, tinha apenas 5 anos. Júnior afirmou que foi muito bem acolhido em sua família, mas que sofreu muito bullying na infância por ser gordo, o que piorou a partir da adolescência, quando se assumiu homossexual. Mas ele disse que seu pai sempre esteve presente e era seu protetor, inclusive em episódios de discriminação. E o número 9, Pedro Escobar. As divergências entre Pedro Escobar e seu pai, o jornalista Alex Escobar, foram parar no Twitter. Em seu desabafo, o jovem de 19 anos diz que o pai não aceitou muito bem a sua homossexualidade. Ele diz que, apesar do quadro de depressão desde os 5 anos, o pai passou 3 meses sem falar com ele quando se assumiu gay. Ainda de acordo com o relato, Alex Escobar não estaria cumprindo com as suas obrigações de pai, não pagando a pensão. Em entrevista à colunista Fávia Oliveira, o jornalista se defendeu e diz que as acusações do filho são injustas. A gente, enfim, não é o primeiro problema. Acho que todo mundo tem, né? Problema de família. A outra filha do apresentador, a Marina Escobar, de 21 anos, desmentiu as afirmações do irmão e explicou que o mesmo pode estar em crise, já que ele foi diagnosticado como sociopata. Isso faz com que ele crie temas sensíveis e divulgue como sendo reais, mas são totalmente mentirosos. Segundo a família, o pai paga aluguel, a mesada e os estudos. Mas Pedro abandonou o ensino médio, se distanciou da família e mora em Niterói, longe de todos. E eu acho, eu tenho muita fé em Deus que um dia a gente vai se entender. E também tem Tami Miranda. Como será que é a relação com a mãe? Como você sabe, Tami é filho de Gretchen, a cantora Gretchen. Os dois tiveram muito problemas quando ele assumiu a sua sexualidade. Na época, ainda não se identificava como homem trans. E revelou que a mãe o levou para ser exorcizado na igreja durante sua adolescência, por não aceitar seu namoro com uma menina. Casado atualmente com Andressa Ferreira, Tami, que hoje é político, afirmou não ter ficado com raiva da mãe e que a experiência de ser exorcizado foi um momento cômico. Primeiro, um momento de muita vergonha, mas que depois valeu a pena porque, para aceitar ir à igreja, ele combinou com a mãe que, se não saísse nenhum espírito, ela o aceitaria e o deixaria viver sua vida. E foi o que aconteceu. Eles saíram do exorcismo e nunca mais voltaram para a igreja. Tami seguiu sua vida. Depois de se assumir lésbica em 2006, Tami cortou seus então longos cabelos e passou a usar roupas masculinas. No final de 2014, assumiu publicamente a sua identidade de gênero. É um homem transexual. Esse mesmo ano, começou a fazer terapia hormonal para realizar a transição de gênero, para obter uma aparência masculina. Em dezembro de 2014, se submeteu à cirurgia de redesignação sexual e retirou seus seios. Deu entrada na justiça para realizar a retificação do nome civil e sexo em seus documentos.
Foi em dezembro de 2013 que Tami assumiu um namoro com a modelo Andressa Ferreira, se casando com ela em março de 2018. Após fertilização in vitro, sua esposa Andressa ficou grávida. Ela foi inseminada com seu próprio óvulo e com a espermatozoide de um doador anônimo. O menino, Bento Ferreira, de Miranda, nasceu de parto cesariana em Miami, no dia 8 de janeiro de 2020. Tami se dedicou à música, à dança e à moda. E atualmente está focado na política. Agora, antes de te contar a história dos outros 7 nomes dessa lista, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Faça essa gentileza. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos na televisão não se inscrevem. Mas você pode fazer diferente. Dá uma pausinha aí e se inscreve aqui no Quem Quem. Não custa nada, mas ajuda muito. Desde já o meu muito obrigado. E continuando então agora com o ator Teodoro Cochrane. Ele é filho da apresentadora Marília Gabriela. Ele não tem boas recordações da sua vida quando assumiu a sua sexualidade, não. Segundo ele, foi julgado, exposto e precisou se adaptar a essa vida mais pública. A sua vida se transformou quando um paparazzi o fotografou beijando outro homem no carnaval, em 2015. Teodoro diz que a exposição o fez mudar o seu jeito de ser, tendo que se entender como um homem LGBTQIA+, enquanto essa questão já era exposta e discutida pelo grande público. Mas existia muito tabu e muito preconceito. O filho de Marília Gabriela disse que essa questão atrapalhou seus futuros relacionamentos, já que ter a vida pública faz com que as pessoas pensem que já te conhecem, pulando a etapa de sedução. Teodoro Cochrane é filho de Marília Gabriela com o astrólogo Zeca Cochrane e formado pela Escola de Arte Dramática da USP. É ator, figurinista e apresentador. Ele já contracenou com a mãe na peça A Última Entrevista, de Marília Gabriela. Além do teatro, fez parte do elenco de novelas como A Casa das 7 Mulheres, em 2003, A Favorita, em 2008, O Sétimo Guardião, em 2018 e outras, todas na TV Globo. O ator foi indicado ao Prêmio Shell em 2010, quando venceu, e em 2019 por trabalhos com figurino, além do Prêmio Bibi Ferreira, em 2023. Esse que você vê agora é o Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos. Ele é filho de Cíntia Abravanel, a primogênita do apresentador. Em uma rara aparição, a própria mãe dele relatou que não ficou surpresa com a orientação sexual de Thiago, porque já notava isso desde quando ele era criança. Cíntia Abravanel disse que tinha receio pelo sofrimento do filho, e mais ainda, por serem da família que são, sempre sob o olhar das pessoas. Mas no núcleo familiar não era uma questão complicada. Ele contou que a primeira vez que se apaixonou por um homem sofria e não entendia o que estava acontecendo. E foi a mãe quem deu todo o suporte e o ajudou a entender seus sentimentos. Thiago Abravanel namorava uma jovem bailarina na época. Apesar da liberdade de ser quem é, Thiago pontuou a distância emocional e física entre ele e seu avô. Mas essa falta de proximidade não se devia à sua orientação sexual. Eles sempre foram distantes, devido à agenda corrida de Silvio Santos. Segundo Thiago, ele nunca soube de fato o que o avô sentia por ele. Era boa, mas não era próxima, como talvez as pessoas imaginassem, Sim. né? O rapaz, em outro momento, contou que a família e os colegas de profissão já sabiam, antes mesmo dele revelar para o grande público, mas que tinham receio de perder contatos profissionais. Thiago Abravanel está em um relacionamento sério com Fernando Poli, um relacionamento que já tem mais de 5 anos. Os dois moram juntos em um apartamento em São Paulo. O número 5, Lucas Santos. Filho da pastora e cantora Estila,
considerada um dos principais nomes do gênero musical no país. Lucas Santos surpreendeu ao surgir na internet montado como drag queen. Em um dos registros, ele apareceu de peruca loira, e no outro, exibindo madeixas em tons mais escuros, interpretando a canção Love, da cantora Lana Del Rey. O jovem ficou surpreso com a aceitação e o apoio que recebeu, inclusive da mãe. Segundo ele, os dois se amam e se respeitam e manterão uma boa relação, mantendo uma vida pacífica e saudável. Lucas é sobrinho do pastor Silas Malafaia, que ainda tem outro parente que também é publicamente gay, o modelo Rodrigo Esterman, seu sobrinho neto. Ele mora com o namorado, o ex-participante do The Voice, Leandro Bueno. E Estela não esconde o carinho que tem pelo filho. Ela tem fotos postadas beijando o rapaz e enaltecendo que os filhos são herança do Senhor, mas não são propriedade dos pais. E disse para que todos amem seus filhos. Segundo ela, é papel dos pais amar seus filhos, mesmo não concordando com suas escolhas, com seus erros. Que as escolhas dos filhos não são motivo para vergonha ou culpa dos pais. Ela é casada com o pastor Odilon Leal Santos. A família já passou por uma grande perda em 2016. O filho do casal, irmão de Lucas, Mateus, na época tinha 17 anos, quando morreu após complicações em decorrência da meningite. O meu filho partiu em 2016 e foi muito rápido, né? A gente só teve 14 dias. E aí você vê a Camille Vitória, é a filha mais velha da Carla Pérez com o Xande. A moça assumiu um relacionamento homoafetivo com a americana Daisy. Para Camille, foi um processo longo e muito chato. Ela não queria as pessoas se metendo em sua vida e decidindo o que ela deveria fazer ou não. Com os pais, foi tranquilo. Não opinaram e respeitaram. Mas as críticas vieram de fora. Ela ficou assustada com a exposição que sua vida ganhou após o anúncio. Daisy é abertamente homossexual e não esconde a sua relação com a filha de Carla Pérez, com quem ela faz interações românticas nas redes sociais há bastante tempo. Mora em Austin, no Texas, e é muito reservada sobre sua vida. Já a Camille mora em Orlando com a família, mas mesmo assim as duas se encontram com frequência. O namoro veio a público em 2023. No entanto, nenhum registro das duas havia sido postado até então. O romance não é recente, já que desde janeiro elas se interagem, elogiando uma outra nas redes sociais. E Carla Pérez e o marido colocaram um ponto final nos rumores de que o relacionamento da filha não é bem aceito pela família. Inclusive, no aniversário da jovem, Xande fez questão de parabenizar a nora. Ele já havia desmentido os rumores sobre a sua reação negativa ao relacionamento da filha. Segundo o cantor, como pais, tanto ele quanto Carla desejam que seus filhos sejam felizes. E as escolhas fazem parte dessa felicidade. Camille, que trabalha com música, sonha em ter sua família, seu estúdio em casa e se manter próxima dos pais. E também está nessa lista o filho do lutador Popó, o Juan Freitas. Ele apresentou o seu primeiro namorado para a família aos 16 anos. Mas antes disso, os dois tiveram uma conversa não muito reveladora sobre o assunto. Popó questionou o filho sobre ser gay e teve a dúvida como resposta. Juan não sabia, dizendo gostar de menino e menina. Então, Popó orientou que quando o filho decidisse, voltariam a conversar. Depois de 3 meses, Juan apresentou ao pai o seu namorado, que o recebeu com brincadeira, dizendo que se não cuidasse bem do filho, seria com Popó que ia se resolver. Lembrando que ele era
boxeador, um campeão. Na conversa com o pai, Juan foi orientado a cuidar com a exposição de sua vida, especialmente nas redes sociais. Cuidar com as reações das pessoas, porque há muito preconceito. Isso poderia afetar muito a sua saúde mental. O filho chegou a questionar se o pai não brigaria com ele, sendo apenas respondido com poucas palavras, onde Popó disse que só queria ver seu filho feliz. Na família não havia mais nenhum gay, e Juan achava que seria o vexame da família, mas não foi o que aconteceu. Eu pensei que ia ser expulso de casa, que ia ser renegado. Que isso? Eu fiquei impressionado, né? Porque quando eu contei a ele teve totalmente uma reação contrária da que eu esperava. Então. Juan foi acolhido pelo pai e destacou o carinho e o desejo de Popó em saber mais sobre sua sexualidade, buscando aprender com o filho a maneira correta de se referir aos homossexuais, que era uma orientação, não uma escolha. Para ele, é algo natural do corpo e da mente, não é algo que se escolhe do dia para a noite. A relação dos dois é de muito respeito e aceitação. O Mauro Souza, filho do criador da Turma da Mônica, o Maurício de Souza, ele ainda consegue se surpreender com a repercussão que a sua escolha sexual provoca nas pessoas. Namorado de Rafael Fechim, Mauro conta que nunca teve problemas sobre suas escolhas em sua família. Segundo ele, o pai sempre foi cabeça aberta e a aceitou bem desde o início. Para Mauro, o pai é um exemplo que deveria ser seguido por outras famílias, na forma de enxergar a homossexualidade de uma maneira natural, respeitosa e amorosa. Diretor e produtor-geral da Maurício de Souza ao vivo, o Mauro é o 8º filho de Maurício de Souza e foi a inspiração do pai para a criação do personagem Nimbus. Sou eu. Ah, tá e aqui. aí o Nimbus sou eu. Aparece um pouquinho, vai. É, parece até hoje. Mesmos né? olhinhos. Ele conta que o processo para se entender como garoto homossexual foi extremamente delicado, complexo e muito solitário, porque naquela época, na década de 80, as referências que tinha na televisão de homens gays eram sempre de pessoas estereotipadas e alvo de piadas. Mauro começou a se perceber diferente dos outros meninos quando tinha 10 anos de idade, mas foi somente aos 18 que teve a coragem de conversar com a mãe, a também desenhista Alice Takeda, sobre esse assunto. Ele lembra que foi a mãe quem deu a iniciativa para iniciar uma conversa e que esse foi um marco em sua vida. Já o processo com o pai foi bem diferente. Quem contou a Maurício de Souza foi Alice. O filho gosta de brincar que ela foi a fofoqueira da família, pois via tudo com muita naturalidade. Depois, em 2019, o próprio pai foi quem tornou pública a orientação sexual do filho, para que todos pudessem saber do orgulho que sentia. Maurício postou uma foto na rede social do seu filho com o marido, e a legenda dizia: "Eu, meu filho e meu genro". O casal está junto há mais de 10 anos, e sempre com contato entre as famílias, que se conhecem desde o começo. Segundo ele, é um gay muito privilegiado, porque nunca sofreu preconceito da família. Rafael, o genro, é gerente de produção da divisão ao vivo da Maurício de Souza Produções, junto com o Mauro. Kenui Moliterno. Ele é o filho caçula do ator Cadu Moliterno, com Ingrid Saldanha. Em 2022, ele aproveitou o fim do verão nos Estados Unidos, onde vive desde 2016 para viajar por belas paisagens como o Parque Nacional do Lago Crater, no estado de Oregon. Mas ele não estava sozinho, não. Em alguns registros da viagem, o rapaz mostrou o namorado, o californiano Tyler. Formado em gestão e conservação da vida selvagem, trabalha com o que sonhava desde criança: proteger os animais.
O ator Cadu Moliterno sempre teve uma relação de amizade com os 3 filhos. Apesar da distância física, já que eles vivem nos Estados Unidos, o ator se mantém reiterado sobre a vida deles. E foi por telefone que ele tomou conhecimento da orientação sexual do caçula. Além da causa animal, Kenui é ativista das causas LGBTQIA+, e até já comandou um canal no YouTube sobre o tema. Quando revelou ao pai, Kenui chorou ao telefone, porque tinha medo de contar, e também da reação da família. O pai, então, o tranquilizou, garantindo que o amava e que nada mudaria. Que o maior desejo de Cadu era ver o filho feliz e só não aceitaria e iria interferir na vida do filho se ele seguisse um caminho ruim, como o das substâncias químicas, por exemplo. Quando se tornou ativista e começou a levantar a bandeira da comunidade, o pai se mostrou preocupado pela segurança e integridade física do filho. O maior medo de Cadu é em relação à homofobia. Segundo o ator, ainda existem muitas pessoas preconceituosas e que agem com violência. O rapaz relembrou em uma entrevista que foi atacado em um bloco de carnaval durante uma viagem ao Brasil. E depois de todos esses relatos, o que mais importa é o amor e a aceitação. As histórias desses 15 filhos de famosos mostram que, independentemente da fama ou do status social, o apoio familiar é a base para uma vida plena e feliz. Essas famílias, com as suas particularidades e desafios, são exemplos de que o amor incondicional é a chave para superar preconceitos e construir um mundo mais inclusivo para todos. E você? O que você acha da forma como esses pais famosos lidam com a orientação sexual de seus filhos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e diga também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo. Participe, inscreva-se aqui no Quem. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns famosos que deixaram seus parceiros e se arrependeram. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 15 famosos que se arrependeram da separação. É um vídeo super interessante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.